Que a área de dados está crescendo, isso não é segredo para ninguém. Muitas pessoas estão migrando para essa área ou tentando migrar para essa área. Mas por quê? Por que essas pessoas estão fazendo isso? O que elas estão enxergando? O que essas pessoas conseguem ver para o futuro dessa área? Eu não posso responder por todo mundo, mas eu posso responder o porquê que eu estou migrando para a área de dados. Separei aqui no mapa mental alguns pontos para a gente conversar. Eu vou compartilhar minha tela para você, porque eu decidi migrar para a área de dados. Separei alguns pontos para vocês verem a minha profissão atual, as minhas dificuldades atuais. Um ponto que eu acredito muito, vou até criar um outro vídeo depois falando disso, que é a bolha dos programadores e os meus objetivos na área de dados. Então, vamos lá. Por que eu decidi migrar? Primeiro, a minha profissão atual. Eu já trabalho com dados, mas eu não utilizo as ferramentas de um analista. E eu também não trabalho na área de dados que eu gostaria. Eu gostaria de trabalhar na área de dados para negócios, né? Analista de negócios, do negócio como um todo. E não apenas analista de mídia, que é onde a gente analisa os dados da mídia paga, da mídia orgânica, enfim, que é com que eu trabalho hoje em dia. Então, de alguma forma, no meu dia a dia, eu já lido com dados. E é importante eu falar isso para você, por quê? Porque é onde eu conheci a profissão de analista de dados, onde eu conheci que tinha essa oportunidade, essa chance de você trabalhar única e exclusivamente analisando dados ali para tomada de decisões baseada nos dados, baseada nos insights, nas informações que você tirou dos dados. Então foi aí que eu conheci tudo. Se você trabalha, por exemplo, com advocacia, se você trabalha lidando com o público, assim, conversando com o público no dia a dia e acaba não lidando diretamente com muitos dados, pode ser mais difícil para você não só a migração, mas também a parte de identificar que é possível. Agora, as minhas dificuldades atuais. Hoje eu lido com uma carteira ali em média de 10 a 12 clientes, igual eu falei com você, eu trabalho como analista de mídia, analista de performance para e-commerce, e aí dentro disso eu trabalho numa agência que eu lido com 10 a 12 clientes, só que não tem como se aprofundar em tantos projetos ao mesmo tempo. E esse é um dos porquês que eu estou migrando para a área de dados, porque eu quero entrar numa empresa, entrar numa corporação e olhar para os dados daquela empresa para fazer aquela empresa em específico crescer, realmente mergulhar nos dados daquela empresa ali, ver o que eu posso ajudar, o que eu posso extrair, os insights que eu posso ter, pensar durante o meu dia em um único projeto, em uma única empresa. Então esse com certeza é um dos meus porquês e um dos meus mais fortes, porque eu fico pensando, fico imaginando se eu consigo a minha vaga no iFood, por exemplo, e ali dentro tem tantos dados, tem tanta oportunidade, tem tanta coisa que dá para fazer, que dá para explorar, tanta informação que dá para tirar dali, que eu tenho certeza que de alguma forma o meu trabalho ele vai ajudar muito mais eu sendo 100% focado dentro de uma única empresa. Eu tenho certeza que eu vou conseguir não só ajudar, mas evoluir também como profissional muito mais rápido e de uma forma muito mais estável. Então, esse é uma das minhas dificuldades atuais e um dos porquês que eu quero migrar única e exclusivamente para a área de dados. Não quero sair de marketing, mas eu quero ficar ali na analista de dados baseado em marketing, ou analista de negócios, analista de até o business intelligence também, que é tudo relacionado a negócios que eu gosto muito. Então eu vou falar ali no meu objetivo na área de dados também para vocês, mas eu não quero ir para uma área onde só fico atrás do computador, sem ter que lidar com pessoas, sem ter que lidar com negócio, e aí eu só fico ali estruturando os dados, mexendo em banco de dados. Essa não é a área que eu quero, que no caso seria mais a parte de engenharia de dados assim. Mas também não é porque eu não quero isso que é uma área ruim. Você tem que estudar, ver qual que é a área que você quer dentro do mercado de dados, dentro do mundo de dados, e aí tomar a sua decisão. Mas as decisões nem sempre são data-driven aonde eu trabalho. Então, o que acontece aqui do nível de consciência? Muitas das vezes eu faço um planejamento semestral, faço um planejamento mensal, um planejamento anual. Eu vejo quais que são os KPIs ali, os indicadores, eu vejo o que dá pra gente melhorar, o que a gente vai acabar mantendo. Eu comparo pela sazonalidade ali do ano anterior. Então eu faço todo um estudo, faço todo um planejamento, levo para o cliente na reunião. E aí na reunião o cliente ele olha tudo aquilo e fala assim: beleza, eu entendi todos esses números aí, mas eu quero um faturamento muito maior. Então não é uma decisão pensada e baseada nos dados. Acaba tomando decisões por instinto, por vontade, por conhecer ali o negócio. Então imagina o quão frustrante é você pensar em tudo, levar insights baseado em dados, pensar tudo certinho para chegar lá na hora e até mesmo o nível de consciência do cliente ele não permitir
com que você tome caminhos direcionados por conta dos dados. Esse acaba sendo um dos pontos que também me faz querer migrar única e exclusivamente para a área de dados para tomada de decisões data-driven. O outro ponto do porquê, que é uma das minhas dificuldades atuais, a necessidade de ter uma visão macro da área de marketing. O que eu quero dizer com isso daqui? Não tem como você separar resultados de tráfego pago com tráfego orgânico, que é um dos problemas, um dos dilemas que eu também enfrento com os clientes que eu atendo hoje em dia. E quando eu digo separar, eu não estou falando que não tem como você metrificar tudo, taguear tudo e saber de onde está vindo cada compra. Não é isso. Eu estou falando que não tem como você separar o nível de impacto que cada fonte de tráfego está gerando 100% por conta da jornada de compra de um cliente. Então, por exemplo, você quer comprar um tênis. Você viu o anúncio do tênis, só que você clicou no anúncio e você foi até o site. Dentro do site você leu ali a descrição, você leu tudo certinho sobre o tênis, mas não comprou. Então você saiu, mas começou a seguir a loja. Nisso que você está seguindo a loja, depois de 2, 3 dias você vê um stories ali da loja, você gosta do stories, fala sobre o tênis, está em alguma promoção do tênis, e novamente você decide clicar para entrar no site, só que agora foi pelo stories, não foi pelo anúncio. Você entrou, gostou ali do tênis, viu de novo e viu que tem uma loja dessa marca perto de onde você mora. Então, você decidiu ir até a loja física e na loja física você fez a sua compra. Você viu que é muito difícil identificar de onde que veio essa compra, se foi 100% orgânico, se teve impacto do tráfego pago. É muito difícil você separar 100% os resultados. Tem como você metrificar alguns indicadores, mas não tem como você metrificar tudo. Então, a necessidade de ter uma visão mais macro da área de marketing, não só ficar pensando em tráfego pago, tráfego orgânico, é uma das minhas necessidades atuais, alguma coisa que eu busco atualmente e um dos porquês de ir para a área de dados, para conseguir analisar os dados do negócio como um todo. Como tudo isso impacta o negócio, impacta o faturamento final do negócio como um todo. Então, essas são as minhas dificuldades atuais. Agora a gente vai falar sobre um tema, eu vou falar brevemente sobre ele, porque eu provavelmente vou fazer um outro vídeo só sobre isso, mas é a bolha dos programadores. Então a gente teve o avanço das inteligências artificiais nesses últimos 2, 3 anos, e esse avanço das inteligências artificiais aumentou o número de dados que a gente tem disponível na internet, aumentou também a necessidade de pessoas para lidar e tratar com esses dados, até mesmo porque a inteligência artificial ela é baseada em dados, né? Ela traz ali respostas, algoritmos baseados em dados, e eu acredito que a próxima tendência seja para as profissões de dados. Só que antes, quando eu estava fazendo isso daqui, eu acreditava que era a próxima tendência, só que a gente já está vivendo ela. E eu acredito que o ano de 2023, 2024 foi um ano ali onde o mar para entrar na área de dados era um mar um pouco mais azul. O ano de 2025 está sendo um ano onde o mar já está um pouco mais concorrido, mas que eu acredito ser o ano perfeito para você fazer isso. Acredito que é o momento perfeito para você conseguir migrar, para você conseguir passar para outra carreira. É um momento onde as empresas ainda aceitam quem é bom em ferramenta, então ainda aceitam quem faz bons dashboards, por exemplo, mas que está começando a elevar um pouco o nível, exigindo que até um analista de dados ali saiba um pouco sobre machine learning, até um analista de dados saiba mais sobre estatística. Então ainda não é uma barreira de entrada muito grande, mas é uma barreira de entrada maior e com certeza faz com que limite mais a sua concorrência, porque nem todo mundo está a fim de estudar um pouco mais sobre estatística, está a fim de ir um pouco mais a fundo nesses assuntos, nesses tópicos em específicos. Então, quando era só fazer dashboard, era um pouco mais fácil. Não estou diminuindo quem conseguiu entrar na área nesse período, mas era um pouco mais fácil. Agora a barreira de entrada está um pouco mais difícil, mas isso te ajuda para você que realmente quer entrar para essa área. Mas eu vou fazer um vídeo depois somente sobre isso, para você conseguir entender como é que você pode aproveitar essa oportunidade. E por que eu decidi migrar para a área de dados? Meus objetivos na área de dados. Como o próprio nome do canal já diz, marketing baseado em dados. Então eu quero continuar na área de marketing, na área de negócios, e existem vários caminhos dentro da área de dados. Igual eu falei para vocês ali em cima, né? Se você tem um perfil X que não gosta tanto assim de lidar com outras pessoas, de lidar com a área de negócios, você pode ir para engenheiro de dados. Existe o cientista de dados, existe o analista de dados, o analista de BI, o analista de negócios. Existem vários caminhos dentro da área de dados. Existe o analista de CRM também, que é uma pessoa que vai lidar com as ferramentas ali, com o analista de dados lida.
só que único e exclusivamente para a área de CRM, então é muito interessante também. Existem vários caminhos. Você precisa ver um pouco sobre todos esses caminhos aqui, ver um pouco sobre o que cada um aqui faz. É um pouco nebuloso ainda, existem empresas que confundem, que acham que o analista de BI é a mesma coisa que o analista de dados, que o analista de dados é idêntico ao cientista de dados e ele pede as mesmas coisas. Existem algumas empresas que ainda não sabem diferenciar muito, mas pesquisem referências aí dentro do YouTube de professores que já atuam dentro da área para você saber qual que é a diferença de cada um. Uma vez que você já sabe a diferença de cada um, você sabe qual que encaixa melhor no seu perfil e, com certeza, existe uma área dentro do mundo de dados que vai se encaixar no seu perfil. Mas os motivos pelos quais eu estou migrando para a área de dados, mais ou menos essa parte aqui, ó, das minhas dificuldades atuais, eu vou fazer um vídeo melhor depois sobre essa bolha dos programadores e o porquê que você deve migrar para a área ainda esse ano, o quanto antes, porque está no momento perfeito e, de qualquer forma, tudo são dados. Então, você lidando ali com uma planilha no seu dia a dia, ou você lidando com pessoas, tem como você, de alguma forma, fazer com que a conversa que você tem com as pessoas, suponhamos que você é um atendente de uma loja, você consegue sim, é bem mais difícil, eu sei disso, mas você consegue lidar e tomar decisões baseadas em dados, seja por conta do produto mais pedido para quem vai aí na loja, seja por conta do horário que as pessoas geralmente mais compram. Tudo ali você vai escolhendo, você vai decidindo com base em dados. Esse é o meu porquê, do porquê eu decidi migrar, mas eu queria escutar de você, queria ler, né, no caso de você aí nos comentários, o porquê que você decidiu migrar para a área de dados. E é importante que você anote o porquê disso tudo, é importante que você tenha isso muito bem claro, porque quando as dificuldades vierem, quando o estudo estiver pesando muito, quando você receber muitos nãos nas entrevistas de emprego, você tem que saber e deixar muito claro o porquê você está nessa área e o porquê você gosta dessa área. Então deixa aí nos comentários, porque além de clarear sua mente quando você escreve, também vai me informar quem que é o meu público e o porquê que o meu público quer ir para a área de dados. Se inscreva no canal para não perder nenhum episódio da nossa série do zero até a primeira vaga na área de dados. Te vejo no próximo vídeo.